Podcaverna. Olá galera, está começando o Podcaverna e hoje a gente vai fazer um Podcaverna mega especial em que a gente vai rememorar coisas da nossa infância e da nossa adolescência, em especial séries. Então é o seguinte, no momento onde você não tinha Netflix, Amazon Prime, Disney Plus ou qualquer outro desses streamings aí, você tinha que assistir na televisão o que estava passando na hora que estava passando. E essa parada aí de episódios na sequência, esquece. Isso aí não existia. Na TV aberta não existia, acho que não existe até hoje, assim. Nunca. Então era muito capaz de você chegar e assistir quase que o final da série e depois assistir o primeiro episódio na sequência um do outro, entendeu? Mas beleza, aí fazia parte do universo da gente. Isso não significa de qualquer forma que as séries que a gente assistiu não fossem assim memoráveis pra gente, né? Então hoje a gente vai rememorar aqui séries que foram bastante legais pra gente, bastante marcantes. Começa aí, meu brother. Qual foi a primeira série aí? Então olha só, galera, a primeira série que eu trago pra vocês aí é uma série que eu acho que todo mundo lembra, não tem ninguém que não lembra dessa série, que é o The Fresh Prince of Bel-Air, ou mais conhecido aqui no Brasil como O Maluco no Pedaço. Que foi, né, uma das estreias assim, mais fodas do Will Smith na vida dele. Verdade. E assim, eu acho muito maneiro ver coisas, às vezes extras, do Maluco no Pedaço. Eu vou até adentrar isso mais um pouquinho. Mas assim, uma das coisas que eu achei sensacional, que eu já queria comentar para abrir esse tópico, é que o ator que faz o Carlton virou pro o Will Smith e falou que eles estavam pensando no nome dos personagens e o Carlton virou pra ele e falou, cara, usa o seu nome, porque as pessoas não vão esquecer mais de você. E é verdade, cara, todo mundo não esquece mais do Will Smith por causa do Maluco do Pedaço e todo mundo associa ele todo o tempo todo para aquilo ali, porque ele é o Will Smith no Maluco no Pedaço mesmo ali, né, a coisa toda se amarrou direitinho, né. E essa série, galera, ela foi criada por Andy e Susan Borowitz, ok? São irmãos. Eles criaram a série, quem produziu foi o Quincy Jones. Ela passou pela primeira vez na NBC, ok? Em setembro de 1990 até maio de 96. E depois ela chegou aqui no Brasil, ali mais ou menos, assim, quando ela terminou de passar, né, na NBC, que ela deve ter chegado aqui. Que ela deve ter chegado aqui mais ou menos em 96 pra frente, cara. Que eu lembro de até nos meus anos, ali, nos anos 2000, que eu devia ter meus 10, 11 anos, eu ainda estava assistindo Maluco no Pedaço, porque a SBT fazia o favor de ficar reprisando também aquela parada infinitamente. Embora muitos de vocês talvez não saibam disso, mas tanto a Globo quanto a SBT não compravam as séries completas, cara. Não sei se você sabe disso, né, Fê? Sim, às vezes por isso que era aquela zona do caralho, assim. O bom do Maluco no Pedaço é que geralmente os episódios não eram muito conectados. Às vezes até tinha uma cronologia, mas tipo assim, não tem perigo você perder uma coisa ou outra. Então assim, não fazia tanta diferença. Agora tem alguns episódios, são poucos, que tem parte 1 e parte 2. E às vezes não vinha, cara. Não vinha na parte 2. Eu só vinha a parte 2, não vinha a parte 1. Então era muito merda assistir isso, cara. E só fechando aí, teve 148 episódios, cara. Cara. Maluco no Pedaço. Pois é, cara. Olha que... Bem longeva, né, velho? E uma coisa interessante, cara, que rolou no ano passado, em 2020, foi que no dia 18 de novembro, rolou um reboot. Rapaz, eu vi, cara. Porra, muito foda, velho. Depois de 30 anos, né, cara? Os caras se reunindo de novo, né? Muito foda. Legal. Aí uma coisa interessante é que o Quincy Jones, que você disse que era um dos produtores ali, Quincy Jones que foi produtor, cara, do Michael Jackson. Bicho. É verdade. Era foda pra caralho. Sim. Tem até uma história sensacional de quando o Michael Jackson foi gravar Beat It com o Van Halen tocando a guitarra, né, cara? Que pô, tem uma história sensacional aí, mas não é assunto desse vídeo, a gente vai contar num outro vídeo. Outra coisa que é memorável dessa série é a dancinha do Carlton, né, bicho? A dancinha do Carlton. Não, cara, aquilo ali é a coisa mais foda. Não me atrevo nem a repetir aqui, mas ninguém consegue, cara. É difícil pra caralho inventar aquilo, cara. Mas enfim, galera, essa é a minha recomendação de série nostálgica aí. Fê, e você, cara? Pô, cara, então, eu vou mais longe porque a minha infância foi um pouquinho antes da sua, né, velho? Então é o seguinte, cara, eu vou falar do Buck Rogers no século 25. Olha só, cara. E aí tinha aquela dublagem assim, Buck Rogers no século 25, aquela parada, vocês sabem bem. Buck Rogers no século 25. E o que acontece, cara? O Buck Rogers, ele é uma série de ficção científica que foi produzida e adaptada por um camarada chamado Glenn A. Larson. E o Larson, ele era o produtor de Super Máquina, também, que era uma série foda daquela época, né?
final dos anos 70, início dos 90. Também foi lançada pela NBC. E o seriado, ele teve um piloto homônimo à série, lançado nos cinemas em 1979. Então você imagina o seguinte, que alcance que essa série teve de os caras pegarem e fazerem um piloto. Só que em vez de lançar o piloto na TV, lançaram o piloto no cinema, né, cara? Então tá super legal, assim. Curiosamente é uma coisa que rola hoje em dia, né? Também acho que a parada continuou, porque um detalhe muito rápido, o Ruby apareceu no cinema, cara, quando estreou. Olha que doideira. Sakura Card Captors no Japão foi a mesma coisa. Tem várias séries e animes, cara, que tem feito isso. Então acho que o Buck Rogers inspirou aí todo... Pegou essa... toda a geração aí, cara. A série, ela durou 2 temporadas com apenas 37 episódios no total. Buck Rogers não é um personagem criado para a série. O Buck Rogers é um personagem criado por um camarada chamado Philip Francis Nolan, mais ou menos nos anos 20, nos anos 1920, né? Entre 1920 e 1929 e tal. Esse personagem, ele tem, assim, várias reencarnações, digamos assim, né? Não só em série, mas também em quadrinho e até em séries radiofônicas, que eu vou falar mais adiante aí. Que maneiro. Bom, qual é a história da série? Lembra que a série ela é de 1979. No ano de 1987, ou seja, no futuro da série, né, uma nave espacial americana chamada Ranger 3 foi lançada. E essa nave só tinha um tripulante, que era o capitão William Rogers, ou William Buck Rogers, né? Ela é lançada pela NASA e tal, e para cumprir uma missão de 5 meses no entorno do Sistema Solar. Tá? Só que é o seguinte, ela enfrenta umas dificuldades lá e tal e fica numa órbita estacionária congelada. O fato dela estar congelada fez com que o Buck Rogers ficasse em animação suspensa. Então ele não envelheceu um dia sequer e ele, no ano de 2491, foi resgatado. Olha só. Por habitantes da Terra, pelas Forças Armadas do mundo de Dracônia. Porque é o seguinte, no século 21, tá perto agora, né, cara? No século 21 houve um holocausto nuclear, então aquela terra ali é a terra do futuro ali, e o Buck Rogers é resgatado então por essas pessoas e tal. E por conta das habilidades que ele tem de ser um piloto, né? Você sabe que o astronauta, pelo menos naquela época, hoje em dia acho que não tem essa parada não, mas naquela época, antigamente é o seguinte, o astronauta, ele também era meio que um piloto de caça. De caça, isso mesmo. Então por conta dessas habilidades dele, ele acaba sendo cooptado ali para também ser um piloto de caças num esquadrão de combate que defende a Terra. Agora você imagina o seguinte, eu, cara, com os meus 9, 10 anos de idade, assistindo isso, e eu, porra, era fissurado, assim. Se eu assistir hoje, eu vou achar uma tosqueira do caralho, assim, né? Os efeitos especiais, com certeza. Mas, cara, isso na época pra mim era sensacional. Eu sempre me amarrei muito em coisas de ficção científica, essa coisa de viagem espacial, tal, essa coisa toda. Na segunda temporada, então, a série ela tentou enveredar por uma coisa assim meio Star Trek, né? De fazer assim, tipo, uma nave que saía para explorar tal. E aí, e curioso, era comandada por um almirante chamado Almirante Asimov. Numa homenagem ao Isaac Asimov, grande escritor de ficção científica e tal. Que maneiro. Só que é o seguinte, não deu muito certo não. E aí a série começou a perder audiência e tal, e ela acabou sendo cancelada no meio da segunda temporada, né? Bom, algumas curiosidades interessantes aí sobre a série é o seguinte. Armageddon 2419 é uma história escrita, né, pelo Philip Nolan. Hoje em dia, quando a gente se refere a Star Wars, diz que Star Wars não é ficção científica, é space opera. Na verdade, space opera é um subgênero da ficção científica. E Buck Rogers é considerada uma das primeiras histórias a inaugurar esse tipo de ficção científica, né? Em 1929, essa história foi adaptada para os quadrinhos e, primeiramente, ela foi publicada em tirinhas e depois foi reunida num HQ. E em novembro de 1932, essas histórias ganharam uma versão radiofônica e ela foi transmitida pela primeira vez pela Rádio CBS, em 1932. Olha só. Em 1939, essa série vira um filme. Esse filme contém a história dos 12 episódios da saga radiofônica, entendeu? Então, quer dizer, é uma série que já foi indo e voltando e tal. E antes da série de 1979, em 1950, eles também produziram a série Buck Rogers,
com 35 episódios. Agora, se você achar que a série de 1979 é tosqueira por conta dos efeitos especiais, você imagina a de 1950, né? Então, mas, cara, é o seguinte, é o que se tinha, né, de tecnologia na época e tal, e, pô, tudo bem que seja assim, né? Não tem problema. Então, pô, essa série é muito legal. E aí, outra curiosidade, só pra fechar, é o seguinte. O spin-off. A Warner Bros., através do Patolino, né, tem o Duck Dodgers. Que eu adorava. O Duck Dodgers é uma clara referência ao Buck Rogers. E Duck Dodgers é maravilhoso, é sensacional. Que engraçado demais, cara. Eu adorava aquilo, cara. Eu tinha um joguinho, cara, do Duck Dodgers pra Super Nintendo. Eu era viciado naquilo, cara. Adorava. Era um jogaço, cara. Maneiro. Então, qual é a sua próxima série aí? Diz aí pra galera. Então, galera, eu... Agora, assim, vocês tiverem percebido, né, no Maluco no Pedaço, eu não dei tanta informação, porque eu acho que é uma série que todo mundo já conhece, cara, uma série que já foi mais do que falada. Agora, a série que eu vim trazer aqui, que agora é a subversão do tema do Pod Caverna, que é a seguinte, ela é uma série que passou na minha adolescência, e foi até muito venerada na época, só que eu não acompanhei na minha adolescência, cara. Eu fui pegar essa série depois de velho, por vias não muito legais, foi via Jack Sparrow, porque infelizmente eu ainda não tinha Netflix. Depois eu fui descobrir que ela estava na Netflix, e aí fui assistir também na Netflix, que é Buffy the Vampire Slayer, ou Buffy aqui no Brasil, conhecida como A Caça-Vampiros. Que, cara, é uma série, assim... Velho, eu não sei nem por onde começar. Primeiro começar que, assim, é o Supernatural antes do Supernatural, cara, que eu costumo brincar. Porra, cara. Porque, assim, pois é, pra você ver como é que é, cara. É uma série que, primeiramente, ela foi feita pelo Joss Whedon. Joss Whedon, pra quem não sabe, cara, é o camarada que faz os filmes da Marvel, cara. Ele é diretor de cinema. Exatamente, um puta de um diretor. Ele também foi diretor da Firefly. Pra quem não conhece, também é uma outra série maravilhosa que eu recomendo muito a ver, que curiosamente é com uma das atrizes que apareceu em Buffy, que fazia o papel da Faith. Faith, que era uma caçadora de vampiros também. E, cara, Buffy é uma série que ela estreou em 10 de março de 1997. Eu falo geralmente brincando com o Fê que 97 é um ano muito abençoado, porque foi onde surgiu Final Fantasy VII, surgiu Buffy, aí só surgiu coisa boa, cara. E, assim, a série, cara, ela teve no seu total 7 temporadas e depois 2 temporadas estendidas em quadrinhos, que é o que o pessoal considera canônico mesmo, sabe? Que tudo bate ali mais ou menos. A galera que assiste é fissurada na série não curte muito a abordagem dos quadrinhos, mas o Joss Whedon já confirmou que aquilo dali, os 2 quadrinhos que tem, as 2 temporadas em quadrinhos que tem, são o real término da série, que é onde ela inclusive se casa com o spin-off que rolou na mesma época, chamado Angel, que conta a história de um vampiro que é um dos personagens de Buffy. A história da Buffy, galera, se passa na cidade fictícia de Sunnydale, que é uma cidade, teoricamente, onde existe o que eles chamam naquele universo lá de Hell's Mouth, que é a boca, literalmente, do inferno. Então, um monte de coisa esquisita aparece lá. E, de tempos em tempos, uma caçadora, né, uma Slayer, nasce. E a Buffy, que é essa personagem interpretada pela Sarah Michelle Gellar, pra quem não conhece, a que fez a Daphne no Scooby-Doo, faz a Buffy aqui, né? E, curiosamente, né, falando inclusive rapidamente, ela fez a Daphne no Scooby-Doo e ela é casada com o Fred, né, cara? Ela é casada com aquele Ela é casada com o ator que faz o Fred, cara. Que legal. Olha que maneiro, Bacana, né, cara? bacana. Olha que maneiro, cara. Então, assim, cara, Buffy é uma série sensacional. Pra uma outra curiosidade muito legal sobre é que foi a primeira série a introduzir beijo gay. Que maneiro. Pois é, olha só que foda, né, isso. cara? E, assim, é maneiraço, tem altas críticas sociais, tem muita parada maneira na série que, assim, eu não quero spoilerar muito, mas tem muito girl power, tem muita parada legal sobre essa pegada sobrenatural, e você vê que o Supernatural, eu assisti poucos episódios, mas, assim, cara, é claramente muito inspirado ali, e como é que Buffy depois foi inspirar muita coisa depois disso, cara. É uma série, assim, que eu recomendo a todos. Ela agora tá extinta da Netflix, eu não sei onde exatamente você pode encontrar, mas ela vira e mexe e volta, ela sai e volta da Netflix, ela fica meio passeando. Papagaio. Não façam papagaio, galera, só se realmente for muito necessário. Não façam Jack Sparrow, mas assim, qualquer coisa, enfim, né? Eu espero que ela apareça de novo na Netflix, tanto ela quanto o Angel, porque são séries maravilhosas, cara, eu recomendo a todos. Angel, pra quem não sabe, é com aquele cara de Bones, Sim, né? bem lembrado. David Boreanaz. Que é foda, Isso. puta do ator, cara. Aquele cara é sensacional. Não, e é engraçado, sabe porque inclusive ele entrou em Buffy de uma forma completamente aleatória. Foi um amigo dele que chamou ele pra fazer o papel, ele nunca tinha atuado na vida, velho.
É sério, É cara. sério isso? Puta ator, cara. Olha só que, pois é, olha só que doideira. A primeira vez dele atuando foi em Buffy, cara. E, tipo, ele faz um papelaço sensacional em Buffy, cara. Você tem que ver, sério, é foda, cara. E aí depois em Angel ele segue pra Bones, assim, só entregando papéis fodas, cara. Na moral, cara, foi foda, cara. Então, galera, acompanhe aí a Scooby Gang do mundo sobrenatural. Na moral, Buffy é foda. E aí, Fê, manda pra nós aí a próxima série. Então, cara, a minha próxima série, apesar de ser uma série da minha infância, ela foi criada antes de eu ter nascido e tal. Olha. É uma série assim, sensacional, que é o Agente 86, né? Ah, Em inglês clássico. lá é o Get Smart, que é uma série de comédia criada pelo Mel Brooks e Buck Henry. Mel Brooks, só para quem não sabe quem é o Mel Brooks, ele é conhecido por dirigir A História do Mundo, A Louca História de Robin Hood, O Jovem Frankenstein e um monte de filmes de comédia. Eu acho que assim, o Mel Brooks está para o humor americano, assim como o Monty Python Eu ia falar para isso. o humor Britânico. para o humor britânico. E essa série ela estreou em 1965 nos Estados Unidos, né? Agora ela teve um monte de outros reprises em um monte de outros lugares, né? A série ela é uma paródia dos filmes do gênero de agente secreto. E ela tinha um núcleo principal. O núcleo principal eram 3 personagens, que era o Agente 86, que era o Maxwell Smart, interpretado pelo Don Adams, que também dirigia alguns dos episódios, né? Isso acontece muito, né, cara? Acontece bastante. Os caras viram tanto personagem que eles já acabam virando uma parte da produção da parada, né, cara? Exatamente. Até as séries com longevidade você vê muito isso. As séries muito longevas, os personagens principais assumem a produção para garantir que a série continue, né? Aquela coisa toda, né? Isso é muito interessante. A gente também tinha a Agente 99. A Agente 99 era o crush do Agente 86. Muito bom. Ela era mega esperta, mega inteligente. Ele era um estúpido, um cara imbecil. Ela era interpretada pela Barbara Feldon. E tinha o chefe. E o chefe, a gente só mais lá adiante que a gente vem a descobrir qual é o nome do chefe, que é Tadeus. Porque todo mundo só se refere a ele como o chefe, né? Era interpretado por um camarada chamado Eduard Platt. Porque o bacana da série, assim, as histórias eram muito engraçadas, mas tinha alguns personagens que tinham algumas funções, e esses personagens eram muito engraçados, né? Por exemplo, você tinha o Agente 13. Ele sempre aparecia nos piores lugares, e ele era meio que um informante. Curiosamente. Tipo assim... O Maxwell Smart estava num lugar e aí precisava de alguma informação, de alguma coisa assim. Aí ele, estava no aeroporto, ele abria o armarinho do aeroporto, estava o 13 lá. E o 13 dava informação para ele. Ou então se o 13 saía de uma privada, o 13 saía da caixa de correio, sabe? De uma lixeira. Tipo assim, eu acho que o Agente 13 era 13 por conta disso, né? O 13 é um número de azar. De azar esquisito, né? Toda a missão tua é pra se fuder, né, cara? E tal. E aí é o seguinte, além dele tinha o Jaime, ele era um androide. E esse é um androide que não fazia parte dos mocinhos, ele era dos vilões. Só que o Maxwell Smart tratava ele de uma forma tão legal que ele virou a casaca, entendeu? E tinha também o professor Vinci, o chefe do laboratório. E era o cara que chegava antes das missões e dava as traquitanas ali pro Maxwell Smart. Tipo assim, uma caneta que atirava. Que maneiro. Um isqueiro que explodia alguma coisa. Sempre com muito humor, né, cara? Sempre com coisas assim que davam errado pra ser engraçado, né? Muito bom. O Maxwell Smart, ele era do controle. Em inglês tem uma sigla lá, Control, que aí eu não cheguei a pegar cada uma das letrinhas do que significa, mas isso é desimportante, que era uma agência de espionagem secreta do governo americano. E o principal objetivo dessa agência era combater a Chaos, K-A-O-S, que era uma agência criminosa. E não necessariamente ligada a uma nacionalidade. Mas a Chaos você via assim, uns bandidos assim, meio com pinta de nazista, o outro com pinta de não sei o quê. Aquele estereótipo americano de que o bandido é sempre um cara estrangeiro que fala com um sotaque muito carregado, enfim, aquela coisa toda. Lógico que isso era uma clara sátira à CIA e à KGB, né? Porque nós estamos falando aqui de 1965, auge da Guerra Fria, né? O Maxwell Smart ele tinha alguns acessórios, mas tinha 2 coisas que eram muito engraçadas no filme. Uma delas é o sapatofone. Porque você imagina hoje, todo mundo tem um celular, né? Todo mundo atende telefone na rua e tal. Ele tinha um sapatofone. Então ele estava num lugar, estava numa coisa assim, aí tocava, mas tocava com aquele ringue de telefone daqueles velhos, né? Trem. Aí ele pegava assim, tirava o sapato, aí abria 2 negócios assim, botava o sapato. Porra, e falava, que coisa esquisita, né, cara? Na sola. Não. Oi, chefe, não sei o que. O chefe se comunicava com ele no meio das missões usando
o sapatofone e tal. E outra coisa que era sensacional, que era engraçadíssimo, que é uma piada que toda hora acontece, mas toda hora você morre de rir, que é o cone do silêncio. Então, como é que é a história? Tá o chefe passando a missão para ele. Quando o chefe começa a falar a missão, ele olha para o lado, olha para o outro e fala assim: chefe, não seria melhor usar o cone do silêncio? Aí o chefe olha para ele já com aquela cara de frustrado: mas Max, chefe, é uma informação muito importante. Aí o chefe aperta um botão e desce uma parada de vidro. E essa parada de vidro capsula os dois, né, cara? Podemos usar o cone do silêncio. O cone do silêncio? Estamos em alerta magenta, não estamos, chefe? O cone do silêncio. Aí o chefe chega pra ele e fala assim: Max, você deve ir para o lugar tal, 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 tal. Ele, não sei o que tal. Aí fica naquela coisa de não conseguir ouvir, o chefe aperta o botão, levanta e acaba sempre dizendo as coisas fora do cone do silêncio. Ou Cara, seja, bela bosta. O cone do silêncio é muito engraçado, cara. É uma das coisas de humor muito importante, porque por mais que se repita, bicho, é muito engraçado. Muito bom. É muito engraçado. Sim. E o Max, ele tinha alguns bordões assim muito famosos, né? Um deles é o seguinte: é o você acreditaria. O que é o você acreditaria? Tá lá naquele momento em que ele é preso pelo vilão, tipo assim, tá preso num lugar assim amarrado, tal, aquela coisa toda. Aí o vilão chega para ele e vai torturá-lo, vai fazer qualquer coisa, ele fala assim: se eu fosse você ir embora, nós temos aqui fora, você tem 5 tanques, 2 guarnições de soldados, um atirador de elite, não sei o quê. Aí o cara fala assim: eu não acredito em você. Você acreditaria se fosse um carrinho de polícia, não sei o que, tal. Aí e ele vai diminuindo. Você acredita que se fosse um muito policial bom. com um cão de guarda? Muito bom. E toda hora... muitos episódios tem isso, é muito engraçado. Sim, muito bom. Outra coisa que é sensacional é o velho truque. O que acontece? Imagina o seguinte: ele tá numa cilada, acontece um negócio super inédito, mas assim, que nunca aconteceu nunca, né? Tipo assim, o camarada vai lá e atira uma arma de laser pra ele. O velho truque da arma de laser. A parada não é um velho truque, mas ele usa isso. É muito engraçado. Cara, é curioso essas falas, que eu acho que elas são referenciadas assim nos Looney Tunes direto. No Pica-Pau foram desenhos que eu acho que pegaram e beberam muito da fonte do agente, cara. Porque, assim, tudo muito reconhecível. E você sabe também que é o seguinte, que os caras que dublavam isso também dublavam esses desenhos Sim. animados, e muitas das vezes os dubladores emprestam de uma série a fala da outra que não tem no original. Exatamente. A série ela teve 5 temporadas, são 138 episódio pra cacete, episódios na faixa mais ou menos de uns 20 minutos. Aqui no Brasil ela foi exibida primeiro pela Record, depois pela Band, depois pela Rede TV, só que já pipocou em tudo que é canal assim. Eu assistia muito, na Nickelodeon de noite tinha o Nick at Night, que passavam séries antigas, e aí passava o Agente 86, era muito legal, mas já chegou a passar na TCM, e eu acho que hoje em dia passa na Rede Brasil. Ou passou recentemente na Rede Brasil. É uma série muito engraçada. Em 1980 foi lançado um filme chamado The Naked Bomb, a bomba desnuda aqui no Brasil. Esse é o nome exatamente, que é o seguinte: o terrorista desenvolve uma bomba que não machuca as pessoas, mas faz as roupas desaparecerem. E ele ameaça soltar essa bomba. Então Max Smart tem que impedi-lo. É bem bizarro, né? Bem engraçado. E tem um filme para TV que eles fizeram em 1988, chamado Agente 86 de novo, né? Muito interessante. Em 1995 eles tentaram dar um reboot na série, fazendo da seguinte forma: o Maxwell Smart ia ser o chefe, a 99 ia ser uma congressista, e o filho deles, o Zack Smart, seria o agente então da vez. Só que não deu muito certo, não colou e tal, eles fizeram 7 episódios apenas e cancelaram a série, né? Que pena. E em 2008 eles fizeram uma refilmagem que eu acho uma homenagem linda, muito legal, que é com Steve Carell interpretando Maxwell Smart, a Anne Hathaway interpretando a 99, Dwayne Johnson tá nesse filme, o The Rock, né? E o filme é bem legal, cara. Eu acho que assim, é um bom tributo, porque no meio do filme, inclusive, tem uma hora lá que tem um tributo ao sapatofone. Cara, é muito legal. Que maneiro, que maneiro. Eles dão um jeito de inserir esses elementos no filme. Que Então, maneiro. muito legal, muito divertido.
Vale muito a pena ver a série e vale muito a pena ver esse filme também. E voltei no tempo aí agora, porque, porra, era legal pra caralho, cara. Muito bom. É isso aí, galera. Então é o seguinte, olha, se você comenta aí, bota aí nos comentários se você conhece essas séries, se você já assistiu alguma delas, o que você acha delas aí, tal coisa. São séries, assim, que fizeram parte, assim, da minha história, fizeram parte da história do Luiz aí. Então conta aí também pra gente aquela que fez parte da sua vida, da sua história, né? Então beleza, galera, estamos fechando aí o Podcaverna. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí no canal, dá o joinha no vídeo, não esqueça, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir esse conteúdo aí. E a gente se vê no próximo Podcaverna. Valeu?